dar início ao nosso culto, adoração ao louvor ao Senhor. Gostaria de convidar que você ficasse de pé. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes hoje? Glória a Deus. Dá para melhorar. Quantos estão felizes hoje? Glória a Deus. Eita glória. Abra as Sagradas Escrituras no capítulo 26 de Deuteronômio, versículo 8. Fica do lado do teu irmão aí, se ele não tiver Bíblia, compartilha com ele. Deuteronômio capítulo 26, versículo 8. Ela diz assim: e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra da vida que você vivia, a forma que você vivia? Mas talvez em algum momento da vida você chegou a pensar que era o fim, que você estava sem força, mas aonde a força humana termina, começa a força de Deus. Aonde o homem não consegue, Deus consegue. E Deus ele chega no dia certo e na hora certa. E talvez, eu não sei como você está hoje, mas talvez você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, algo esteja tirando o seu sono. Eu quero dizer que o Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que estendeu a mão para aquele povo, é o mesmo que estende a mão para você hoje. Diga para o teu irmão: Deus estende a mão para você. Coloca na mão do Senhor. Ei, a tua briga não é aqui na terra. A tua briga é no céu. O que estiver te incomodando aqui na terra, leva para o céu, leva para Jesus. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, te louvar, te agradecer, Pai. Entregamos todos os nossos problemas, aflições, medos nas tuas poderosas mãos, Senhor, porque é a tua mão que nos acalenta, é a tua mão que cuida do teu povo, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a preocupação, mas tu sabes, Senhor. Trabalha na vida de cada filho teu, no que precisa ser trabalhado, Senhor. Que possamos entender e lembrar que existe um Deus poderoso que cuida de cada filho seu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Olha, amém. Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor. Poder louvar e bendizer o seu santo nome. Amém? É muito de alegria estar mais uma vez aqui reunidos com esse privilégio, né, de podermos adorar e glorificar o seu nome. Um dia o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou. Adoro o Senhor essa noite.
Nosso Deus ele é soberano, poderoso. Ele está sentado no mais alto do trono. Aleluia. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que te adoramos em espírito e verdade. Nós entronizamos o Senhor nessa noite. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor encobrindo.
santo, santo. Não há outro além de ti, Senhor. Aleluia. Tu és santo. Declara, tu és santo. Tu és santo.
Senhor com alegria nessa noite. O nosso Emmanuel, Deus conosco. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecidos por esse momento na Tua presença de louvor, de adoração. Recebe, Pai, o nosso louvor, como aroma suave, Senhor, as Tuas narinas. Nos ajuda, Pai, cada dia, nos capacita para dar, Senhor, o perfeito louvor para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, recebe cada oferta, Senhor, dízimo recolhido aqui nessa noite. Venha ser para o sustento e manutenção da Tua obra, Pai, nesse lugar. Abençoa o celeiro de Teus filhos, faz a provisão necessária que cada um precisa, Senhor. Em nome de Jesus, continue conosco nessa noite, no decorrer desse culto, e tudo vai ser feito ainda, para a glória do Teu nome. Amém. As crianças. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos louvar o hino que a gente louvou ontem, né? Ontem a igreja, o Ministério de Intercessão completou 18 anos. Tivemos aqui uma festa linda para a glória do Senhor. Uma noite que eu confesso a ti, Elza, que eu me surpreendi, né? Porque assim a gente está ali conduzindo um pouquinho, queira ou não,
a gente crê em Deus soberano, em Deus poderoso, em Deus que faz. Mas ao mesmo tempo a gente é ser humano, né? Então a gente fica com aquela... Um fala, outro fala, não se preocupa, está tudo certo, Deus está no controle, se acalma, não fica nervosa. Mas tem nosso lado ser humano, né? Mas Deus nos surpreende. A obra é dele e ele faz coisa linda. E ontem foi um culto, meu Deus, para a glória do Senhor. E aí vamos louvar o hino de abertura com essas meninas. O Ministério de Intercessão Guerreiros da Fé dá uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? É um hino antigo, mas é um hino lindo para a glória do Senhor. Então vamos louvar esse hino. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Realmente, quando Deus surpreende, Ele surpreende mesmo, né? E
chegasse mais gente, havia hora de não entrar mais, porque esse lugar estava lotado. Deus fez coisas grandes hoje aqui. Amém? Eu ainda estou assim, desfrutando ainda. E é bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também a gente hoje foi para a segunda jornada de oração e tem sido bênção, irmão. Presença de Deus, a gente se sente renovado, fortalecido. Os testemunhos que temos, né, nesse período, e tem sido bênção. Amém? E eu convido você, o próximo dia está aqui. Amém? Vem cá, não. Você quer ser um crente fortalecido? Minha coração, né? Irmãos, todos nós, sem exceção, inclusive os apóstolos, viveram isso na pele, e nós também. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma quietude, outras vezes a gente está vivendo ansiedade. Isso varia, né? Às vezes a gente está mais para quietude, menos para ansiedade. Às vezes a gente está mais para ansiedade do que para quietude. E às vezes a gente está meio a meio. Mas isso acontece conosco. Aconteceu com os apóstolos. O último que não sofreu foi Jesus. Pelo contrário, ele era aquele que acalmava todas as situações, todas as circunstâncias. Ele era, né, ou ele trazia para ele a centralidade da quietude. Louvado seja Deus. E nessa noite você vem aqui, porque Jesus quer que você entre na quietude dele. Não se preocupe com quem não veio. Quem não veio, não veio. O problema é de quem não veio, né? Os motivos são muitos. Pode ser enfermidade, pode ser trabalho, pode ser negligência, pode ser o que for. Não vai responder diante de Deus. Mas você veio. Isso é importante. E se você veio nessa noite, eu convido você a se aquietar aos pés de Jesus. Aleluia! É o que nós precisamos. É o que a igreja desse século, né, precisa se aquietar aos pés de Jesus, para ouvir o que Jesus tem a dizer, porque Jesus tem muito o que falar para nós. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, ao nome do Senhor. Então abra sua Bíblia lá no livro do Dr. Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. E eu coloquei aqui um ponto do contrário, do inverso. É justamente isso, quietude versus ansiedade. Quietude é um bem extraordinário para nossas vidas. Já a ansiedade é um mal. Então, abra sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, e aqui está registrado um acontecimento importante na vida de duas irmãs opostas. Eu não vou dizer aqui porque tinham temperamentos diferentes, porque tinham isso e aquilo outro diferente, dados diferentes. Não. A nossa diferença, irmão, não está nisso aí. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. A minha diferença, a sua, não está no nosso temperamento. Não está. A nossa diferença, ela é acentuada na atitude que tomamos em ficar ou não aos pés de Jesus. Aí é que está a diferença. E aí é que ficou a diferença, né, gritante, que saltou aos olhos, e que Jesus, de uma forma tranquila, pacífica,
porque Ele é a própria paz, aleluia. A paz é dele, emana dele para nós. E Ele transmitiu isso, apontando para Marta, me chamando a atenção, não no sentido de dando um carão, uma reprovação, mas no sentido de dizer: preste atenção para isso, Marta, você perdeu o tempo aqui, você devia ter olhado aqui, Marta, mas venha, que ainda dá tempo, aleluia, ainda dá tempo, ainda dá tempo de você ficar aos pés de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente estar aos pés de Jesus. Como é bom. Eu hoje estou ministrando o curso para Roberto, Vânia e a irmã Valderiza. E eu disse a ela, dentro do assunto, e encaixou às vezes alguns exemplos. E nessa madrugada o Senhor me fez ver. Eu estava numa igreja nova e havia ali uma conversão de 8 pessoas, e era lindo aquelas conversões, mas eu via uma pessoa que eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela fez parte da minha história, ela foi o instrumento que mudou a história da minha vida. Eu sou o que sou hoje, é claro que é Deus, mas Deus a usou, Deus plantou a base do Evangelho, da palavra no meu coração, e uma vida de oração. É por isso que eu não abro mão. Eu havia tocando um teclado, e a sua fisionomia era uma fisionomia linda, não por causa do corpo, mas era algo que estava sobre ela, que brilhava, e ela me olhava e sorria. Eu acordei e fiquei pensando, e aqui eu não sei, na verdade, dizer se essa interpretação está correta ou não, mas eu sei que eu pensei, presta atenção, viu, irmão? Senhor, será que é a hora que o Senhor vai levá-lo? E eu olhei por ela. Isso era 10 para 4. Porque ontem aqui o culto foi bênção, ainda fui para o compromisso, e ainda passei aqui de 11 horas da noite para ver se o registro estava fechado, e fui dormir mais de meia-noite. E aí fui orar. E quando deu 5h10, levantei para vir para cá. Então, irmãos, a oração nos aproxima de Deus. A oração traz revelações profundas que nenhum outro tem, se não se aproximar de Deus. Não é privilégio meu, não é privilégio de ninguém, é privilégio para todos aqueles que vai buscar o Senhor, que se queda, ou seja, que se aquieta aos pés dele. E tem mais, irmão, o que ele dá, ninguém pode tirar. Ninguém. O que Deus já me deu, ninguém pode tirar. O que Deus vai me dar, ninguém pode tirar. O que Deus já me deu, o que Deus tem para te dar, ninguém pode tirar. Ninguém. Por isso, esse é o lugar que você está. Você quer que a sua alma seja uma alma tranquila, quieta. Não estou dizendo que isso vai isentar de passar por tribulação, não vai não, mas eu quero te dizer que pode vir a tribulação que for, a tempestade que vier, pode vir o que vier, aleluia, você vai estar seguro, você estará seguro, porque você está aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Certa feita eu disse para os demônios atrevidos: você ou vocês não podem me tocar. Está ouvindo? Vocês não podem me tocar. Satanás se apossou de uma pessoa. Eu estava no primeiro andar, eu aqui, a janela aqui aberta, e tinha uma coberta de brasilite. Sabe, atrás de aquela pessoa, ele correu, veio para cima de mim com tudo. Quando chegou aqui, disse: pode parar em nome de Jesus. Ele, se ele fosse de borracha, ele ia ficar na marca do chão, na freada. E eu disse: você não pode me tocar. Volta no seu lugar. E a pessoa, eu falei para a pessoa, falei para ele:
Jesus falou comigo: vai até ele. E você diz que não. E eu vou mostrar para ele, através de você, que eu. Deus me deu a vitória. Deus, irmão, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós temos um quadro aqui extraordinário que nos mostra isso. Mas eu quero ler aqui novamente. Quando Jesus, aliás, nem li, né? Me emocionei aqui. Então, quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Irmão, que coisa! Irmão, na presença de Jesus, não importa o que eu fiz ou o que eu queira fazer, né, naquele momento ou depois, não interessa. Na presença de Jesus, o importante é Ele. O fator preponderante para a minha vida é Ele. Ele é o tudo, Ele é o que tem. Eu estou ali é para receber dele, Ele está para dar. Ele não quer receber, Ele quer dar. Glória a Deus. Você vem aqui, eu venho aqui para receber. Não pense que eu estou sendo pregador que eu não estou recebendo, eu estou recebendo. É a diferença, irmão. Você vem para a igreja, é uma questão assim meio abstrata, eu estou dizendo que é você mesmo. Entende? Você não depende de ninguém. Você não depende do pastor, você não depende do pregador, você não depende do louvor, você depende do seu coração. Depende se você sair da Senhor, eu vou me encontrar na tua presença. Eu vou estar naquele lugar, pode estar super lotado, não interessa. Eu vou estar na tua presença. Eu quero te ouvir, eu quero uma palavra. Porque se tu me der uma palavra, as circunstâncias da minha vida serão mudadas, as causas serão resolvidas, a minha história será mudada, a minha esperança será renovada. Eu serei cheio da tua presença. Cheio da tua presença, a enfermidade será consumida, a perturbação fugirá de mim, a ansiedade vai desaparecer e eu vou estar numa calmaria que só o Senhor pode dar. Viu que não se deve ir para tudo? Mas e na minha casa a mesma coisa. O mais importante do que você pegar uma vassoura e varrer é você falar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas o importante do que tem coisa é Ele, irmão. Eu não estou dizendo que não é importante varrer a casa, sei lá, fazer qualquer coisa. Sabe? Para mim o mais importante de manhã é estar com Ele no quarto. É ouvir Ele através da palavra. É falar com Ele e depois sair e tentando ouvi-lo, falando um pouco, mas tentando ouvi-lo, colocando as coisas necessárias que eu preciso, mas acima de tudo, manifestando gratidão, porque eu estou ali respirando, eu estou caminhando, eu estou vivendo, eu estou vivo, porque Ele, e eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, Ele é a glória, Ele como sempre. Glória a Deus. Está na hora, irmão, de tomarmos uma posição. Eu não preciso dizer para ninguém, porque os sinais estão aí. E embora muitos já dizem que Jesus está voltando, mas a questão, irmão, que muita gente está falando e parece uma coisa
sabe? Uma rotineira. Eu preciso. Eu sei que ele está voltando. Os sinais estão aí. Cada vez mais. O caos está se proliferando, que já está instalado há muito tempo. A preparação do anticristo está aí. Tem muita gente dizendo que o anticristo é isso e aquilo. Não é. A maior novidade agora é que o anticristo é. E aí há uma conversa. Vai ler Bíblia para ver o que é o anticristo. Não, o anticristo é o Papa fulano. Não tem nada a ver, não tem nada disso. Ninguém é. Quem é vai sair da tribo de Judá. É um homem que vai enganar até mesmo muitos crentes. E o caminho dele está sendo preparado. Não pense, irmão. O sistema do mundo caminha para isso. Veja, Deus teve para cá que o homem com as guerras. O monte que é terremoto por força. Hoje eu olhei lá no Face um pouquinho e estava lá na cidade de Manaus, não foi? A mulher ficou desesperada porque o apartamento dela estava chacoalhando no carro. Aqui em Manaus. Não é? Aqueles tufões, aquele funil que veio, ele só vinha nos Estados Unidos, né? Aqui no sul, irmão, postou agora, devastando um monte de coisa. Está uma coisa no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Louvado seja Deus. É, mas pastor, louvado. É, irmão, está chegando a hora de eu subir. Louvado seja Deus. Então, irmãos, mas deixa eu dizer aqui em poucas palavras aqui, o que significa quietude. Significa ficar quieto, tranquilo, sossegado, isento de cuidados, sem preocupações. Já pensou você debaixo de um tormento, debaixo de tanta luta, de tanta aflição, mas você se mantém sossegado? Não é? Glória a Deus. Né? É mais ao menos determinadas pessoas de uma região do Brasil, que eu não estou novo, para não parecer com coisa com mulher, mas que gostam de uma rede, né? Tá os meninos brigando, a mulher de cabeça grande, e ele uma rede de salvação. Um exemplo assim. Mas é verdade, não. É um negócio. E é sério. Jesus estava no barco dormindo e disse no maior desespero: tu não se importa, acorde, mestre. Não está se importando, não. Jesus levantou, só deu uma ordem. Veio para o mar. Quem tem Jesus não precisa se desesperar. Quem tem Jesus é só falar para ele: mestre, estou aqui. A precisar de ti. Eu sei que tu estás vendo. Aleluia. Porque eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Eu sei que tu não é só apenas meu Salvador, tu és meu Senhor. Aleluia. Portanto, tu és meu dono. Ninguém pode contra mim, ninguém pode se apossar de mim, ninguém pode pescar. Eu sou teu dono. E tu és o Senhor, ou seja, tu és o Todo-Poderoso. Mas a minha alma está perturbada, eu estou contigo, não é? Ô meu irmão, por que você está perturbado dentro de mim? Qual é a resposta que o salmista diz? Espera. Glória a Deus. Isso é uma realidade. Você pensa que às vezes a minha alma não fica? Fica. Mas aí eu tenho que ir. Eu gosto de caminhar. Aí eu disse: Senhor, dirija meus passos. E o Senhor sai guiando. Aí eu vou para lugares que eu nem imaginei. Porque Ele vai me guiando. Ele vai falando comigo, sabe? E aquilo ali me traz uma alegria. Pela vida de Jesus.
que Ele me dá sempre. Mas, irmão, os pés de Jesus, a gente recebe segurança. Porque nós, pela nossa própria estrutura, já somos inseguros. E vivemos um mundo de insegurança. Mas com Jesus, a gente anda seguro. A gente não precisa ter medo. Precisa ter prudência. Mas medo não. Então, Paulo escrevendo para os irmãos de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 10, ele diz: e na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos, em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, calmamente, se aquietem, vivam na quietude do Senhor. Isso que Paulo está dizendo. Cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Aí para Timóteo ele vai dizer, 1 Timóteo capítulo 2, verso 2: ore em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Aliás, a missionária hoje falou aqui sobre essa piedade. Então, meu irmão, não adianta, não brinque com cada homem. Maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança é no Senhor. E os homens que fizerem certo ou fizerem errado vão prestar conta. Agora, para que eu não seja atingido por eles, eu oro ao Senhor por eles, e o Senhor vai me dar tranquilidade. E pode despencar tudo, mas o Senhor vai me amparar. O seu amparo está no Senhor. O seu sustento vem do Senhor. A sua cura vem do Senhor. A nossa libertação vem dele. Porque às vezes a gente olha para amanhã e aí a gente quer botar a mão na cabeça, né? E quando você está de cara com pessoas que é negativista, pelo amor de Deus, isso pega muito, sai, me vai de Jesus. Irmão. A gente tem que ter essa palavra positiva. Eu disse hoje aqui, lá no curso, uma historinha que eu contei para minha esposa. Eu fui comprar um barisco que eu gosto, né? Um caranguejo que lá perto tem, já tudo preparativo, sabe? Eu sou meio nordestino, aí eu vi. Aí eu estava aqui, estava vendo o trânsito para cá e para cá, puxado ali. E o cidadão que ele veio de galeto lá, ele vinha com a senhorinha. E aí ele olhou para mim e disse: não é linda, não é linda? Ela não é bonita? E ela com a bengalinha, né, meio assim, cabelo bem branquinho, tá? Toda arrumadinha, viu? Batom e tudo, né? Eita. Aí ela olhou para mim assim e disse assim: eu já fui. Eu digo: aqui que eu pego. Aí eu disse: não, a senhora não foi essa para mim. Aí eu trouxe meu campo assim: Deus nos deu uma beleza a cada etapa da nossa vida. A beleza que a senhora tinha foi passando. Hoje só está uma beleza. Mas tem uma que Deus me deu, que não é essa não muda. Principalmente quando Ele transforma, é a beleza interior. Aquela mulher pegou aquela palavra, ela disse assim para mim, olhou para mim e disse: eu tenho 79 anos, mas agora eu vou chegar aos 96. Eu digo: eu sei. Viu, irmão? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente está aos pés de Jesus, Jesus nos dá esse minuto e coloca palavras nas oportunidades que Ele traz para nós, para a gente apresentar Ele. Nós somos o carteiro que apresenta a carta. Jesus é a carta suprema, maravilhosa, né? Jesus é. E eu preciso mostrar. Glória a Deus. Você precisa mostrar eu, você. Mas eu estou lá no trabalho, né? Tem um camarada lá que ele é um cão me perseguindo. Não. Deus está botando isso para mexer com você. A questão é como você vai reagir.
questão é como você vai se postar. A questão é a sua atitude. Eu digo uma coisa a você e lhe desafio. Vá para os pés de Jesus para ver se você não vai mudar. Não se esqueça. Somos testemunhas de Cristo. Para revelar o Deus que nos amou e que enviou a Jesus para nos salvar. E que depois Ele subiu aos céus, intercedendo por nós está. E enviou o Espírito Santo que está trabalhando em nossa vida. E o trabalho do Espírito Santo é só para entregar para Ele. Louvado seja Deus. Pedro escreve sobre isso. Ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, versos 3 e 4, que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Olha, que é de grande valor diante de Deus. Nós que estamos aqui, ele está falando de obediência, de obediência, de falar a verdade para o Senhor em amor, mas com tranquilidade, transmitindo paz aos ouvintes. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas ansiedade, então, quietude, ela produz em mim ficar sossegado, tranquilo. A ansiedade, ela produz o contrário, ela produz angústia, ela traz incerteza aflitiva e etc. Aleluia. Não, isso não vai dar certo. Não, mas eu já orei tanto que eu não aguento mais. E que conversa é essa? Você orou foi pouquinho. Quem quer vitória não ora. E depois ora. E depois ora. E depois ora. E depois ora. Ora. Até que a resposta chega. E a resposta vai chegar. Para quem ora, para quem ora. Aleluia. Gênesis capítulo 42, verso 21. Então disseram entre si: na verdade estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pediu e não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. E olha só, a causa da ansiedade é porque ele fez um mal a um irmão que, angustiado, pedia por clemência. Isso aqui está falando de José. Podemos aplicar, irmão. Cuidado para não querer esmagar o irmão. Jesus não quebra a cana, está aplicado, nem apaga o barril que fumega. E eu sou bravo com isso, até hoje eu estou encascado. Porque um obreiro de valor, não sei como é que ele está hoje. Eu espero que Deus já tenha alcançado e restaurado. Por causa de outros obreiros que não tiveram maturidade, não tiveram tranquilidade para resolver a questão. Foram para cima, sabe? Por causa de um erro, de uma falha, e aí acabou causando mal, um dano. A gente tem que pegar e chegar lá. Irmão, se o parente está trincado, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou derrubar ela? Não, não tem que fazer, não é um trinco, vou consertar. Quando alguém está trincado, irmão, por situações das mais diversas, ajude, irmão. Vou dizer assim, alguém está ferido, leva um remédio, tapa a ferida, cura a ferida, porque lá na frente vai se voltar para você também, e você também vai ficar ferido, e alguém vai precisar de alguém para cuidar da sua ferida. E eu vi o que aconteceu com aqueles que fizeram isso. E até hoje eu não engulo.
Eu digo ao Senhor: Senhor, levanta alguém. Desde 2018 que eu oro. Se não aparecer ninguém, deixa eu dizer uma coisa, Senhor. Eu estou aqui. Pode me mandar. Pode me mandar atrás que eu vou atrás. E é lá do outro lado do mundo, viu? Mas eu vou. Levítico capítulo 26, 36 diz: aqueles de vocês que sobreviveram, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Aqui Deus está falando do seu próprio povo, rebelde, desobediente, afrontando a Deus. Aí Deus diz: ah, é assim? Peraí. Porque ele é justo juiz, viu? Ele julga. E o julgamento dele começa em nós. E aí ele diz: mas o que me chama a atenção é que ele vai dizer o quê? Que vai pôr ansiedade. Ansiedade provoca medo. Medo, irmão, é uma desgraça na nossa vida. O medo é algo tão maligno. Eu estou falando, não é do medo normal que você vai atravessar uma rua, você tem que olhar, tem que ter cuidado disso aí, não é? Mas o medo é tão perverso que a primeira coisa que ele fez, quando não pecou, foi o que ele adquiriu. Se escondeu de Deus. Ei, irmão, avalia como é que tu está. Às vezes, irmão, a ausência de crente é porque ele não quer ouvir Deus, porque tem medo, porque está cometendo pecado. É, irmão, não é todas as vezes não, viu? Tem eles, mas também tem isso. Não é? E aí a pessoa sabe e Deus também. Provérbios 12, 25 vai dizer: a ansiedade do coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Opa, viu? Viu o jeito que eu dei agora? É, meu irmão. A palavra, até a palavra boa. Quer ver uma coisa que eu já vi ele reclamando? Esse cara é feio, mas já disse assim: a mulher está feia hoje. Pelo amor de Deus. E se for o que diz, é capaz de matar. Desgana. É ou não é? É, irmão. Mas se disser assim, ó, você está linda hoje. Olha a diferença. É ou não é? É. Agora imagina alguém que está já adoentado, a alma está com ansiedade. Que ela precisa, irmão, não é de julgamento, não é de saber. Porque tem gente que isso aí é pecado, você não consegue sua vida. Mas eu não vou ter isso, irmão. Você está precisando de ajuda. Ajude. Se o que levou ela foi isso aí, ela vai confessar ao Senhor, o Senhor vai perdoar e vai restaurar. Nós não somos juízes, não somos julgadores, nós chamamos para pregar a boa nova da salvação, irmão, para salvar as pessoas do inferno, para salvar irmãos de circunstâncias difíceis. É isso aí. Eu fico bravo, eu fico mesmo, irmão. E ela sabe disso, até ela diz: mas não vai dar jeito, eu digo: não vou dar. Ela pega a mídia para querer falar de doutrina, e o pior, às vezes de doutrina herética. Jesus não mandou eu pregar a doutrina, ele mandou eu pregar as boas novas. Agora, na hora que eu for interrogado por alguém herege, aí eu combato ele com as verdades das escrituras, porque eu tenho que estar preparado. Maneja bem a palavra da verdade. Aqui, ó. Como bom obreiro. Não é até teu nome, é de Jesus. Então, Pedro, olha que coisa linda. Pega essa palavra hoje para você. Pega essa palavra, não é minha, não é do Senhor. Olha, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Isso aqui, irmão, é presente todos os dias. Deus cuida todos os dias de nós. Todos, lança sobre ele. Tira de você. Diga: Senhor, isso aqui está. A gente pode, mas eu não quero não. Vamos aí. Jesus sabe o que é que vai fazer. Né? Jesus sabe o que é que vai fazer. Não quero esse troço não. Isso é uma peste.
Isso vai acabar com você. Tira seu sono. Irmão, é perturbação. Ai, meu Deus. Mas esse texto me levou a fazer pelo menos 2 perguntas. Que tipo de pessoas queremos ser? Que pessoa você quer ser? Queremos ser pessoas tranquilas, pessoas pacientes, como Maria, ou inquietas e ansiosas como Marta? Essa é a pergunta que o texto salta para mim. Já disse, você quer ser o quê? Uma pessoa inquieta, preocupada, né? Aí aqui o nervo dela já estava a flor da pele. Porque o texto diz que ela chega para Jesus e diz: Senhor, você não se importa não? Eu estou me matando de trabalhar, Jesus. Né? E essa abençoada aí não vê outra coisa? Fica aí, ó. Como você é preguiçosa aí. Ó. Aí Jesus olha para ela e diz: você anda inquieto e preocupado com coisas. Quais são as coisas que têm roubado com a sua tranquilidade? Por mais que isso venha me afligir, diga: passa de mim. Passa de mim. Sai, cão, passa de mim. Vai-te embora, infeliz. Eu tenho uma paz de Cristo que excede todo entendimento. Você tem a paz de Cristo que excede todo entendimento. Essa paz é uma força que vai destruir todo o mal que queira tirar essa paz de você. Ela destrói, é uma barreira, ela impede. Não interessa, é um problema financeiro, é um problema de enfermidade, é a notícia ruim, seja lá o que for, a paz de Cristo é maior. Porque ela vai te manter no caminho da sanidade, do discernimento, da sabedoria, do conhecimento e da saúde. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Marta nos parece ser considerada a dona da casa, a irmã mais velha. Ela apresenta uma inquietação, uma ansiedade que lhe roubou a tranquilidade. Ela mostra-se bastante ocupada. Isto é um verbo que significa literalmente puxar ao redor, isto é, distraída. Ela se distraía com tudo. Tudo era um motivo para distrair ela. Quem sabe até passou um mosquito, uma muriçoca, ela disse: Maria, pega o dedo, né? É perfume, né? Quer dizer, vem aqui, Maria, vai fazer isso pelo menos. Olha, esse mosquito está voando aí, ó. Vai perturbar o médico. Maria, faz alguma coisa. Eu já estou fazendo mais demais. Irmão, o tempo está passando rápido demais. Demais. Muito rápido. Aproveite o resto que falta. Eu? Amanhã pertence ao Senhor. Mas quem sabe amanhã você não vai lá para cima. Eita, gente. Vá tranquila, vai em paz. Nem eu quero ir agora. Fica mais um pouquinho, gente. Não vai. Se eu ando me pedir aqui, se eu ando, né? Me fazer aqui. Estou brincando. Mas é isso aí, o tempo passa rápido demais. E o que é que a gente está valorizando? Às vezes a gente está valorizando coisas. As coisas têm seu valor. Tem seu valor. Tem sua importância. Mas a gente tem que entender o mais importante. O mais importante é não se estressar. Estresse altera todo o nosso organismo. O coração acelera.
né? Colesterol, né? Aumenta. Irmão. A glicose só Deus sabe. Capaz até de romper no espaço aí. Não, e você está pensando que eu estou falando uma coisa aqui? Eu estou falando na área espiritual, mas cientificamente eu converso com especialistas. Às vezes ele diz assim, mas isso aqui, doutor, esse estresse é do porque eu cumpro as regras. Entende? Então é isso aí. Então veja. Distração pode ser motivada por causas internas ou externas. Com isso, a atenção de Marta estava voltada para as coisas e não para a pessoa de Jesus. Ela estava. O problema dela era externo, mas acabou afetando ela internamente. E ela ficou tão irada que eu acho que se ela fosse falar com Maria, ela puxava Maria pelos cabelos. Porque ela foi falar para Jesus. E eu acho que ela não fez isso, eu acho, achei, viu? Minha opinião. Porque Jesus estava ali. Entende? Só achei, sabe? Porque às vezes uma pessoa irada, se não barrar ela perde o controle aí, sabe? E tem gente que é um pavio, assim, muito curtinho, porque ele tá vendo, eu vejo cena de gente matando, desnecessariamente. O cara correndo atrás do vizinho, porque o vizinho foi perguntar o que foi que houve, porque o filho chegou lá dizendo que ele tinha maltratado, foi que houve, o cara já sacou a arma, saiu correndo, meteu bala no cara. Pelo amor de Deus, irmão. A gente está vendo as coisas assim, sabe? Não é brincadeira, ele está vivendo um mundo de muita violência. As pessoas andam numa ansiedade ao extremo, né? E aí, ó, pipoca que nem milho no fogo. Com isso, a atenção de Marta estava voltada para as coisas e não para a pessoa de Jesus. Em contraste a Marta, Maria se encontrava centrada na pessoa de Jesus. Maria estava focada naquilo que Jesus ensinava de maneira que nada a distraía. Ela estava focada em desfrutar da presença do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É isso que o Senhor quer de nós. Marta, por sua vez, estava inquieta daquilo que era mais importante e por isso se tornou ansiosa. Ela perdeu a percepção daquilo que era mais importante e isso trouxe intranquilidade no íntimo dela, de maneira que se tornou importuna, angustiada, passando a causa de atrito para sua irmã, a ponto de reclamar com Jesus. Que ponto ela chegou? Que ponto, irmão? Não reclame com Jesus. Por mais que tenha um perturbador de verdade. De verdade. E aqui Maria estava perturbando com ela não, mas ela achou que ela perturbava, mas a perturbada era ela mesma. Entende? Pega na mão do Senhor Jesus. Descansa. Estressa não. Senão você vai gastar dinheiro com médico. Não estou aqui desmerecendo, porque às vezes tem uma necessidade. Mas veja, preocupada é a palavra que fala da confusão externa que a acompanhava. A preocupação acompanha a pessoa, traz uma confusão que se externa, sai para fora. Acompanha a pessoa, todo mundo vê. É um negócio. É triste, irmão. E a gente vê esse descontrole na igreja. Eu vi uma cena aí agora há pouco. Na igreja, irmão, irmãos querendo brigar. E as irmãs, não, deixa disso, e lá vai, puxando para lá, puxando para cá, e dentro da igreja. E aí, meu irmão, coisa absurda, um negócio desse. Eu lembro que tinha um irmão, a filha dele
era cabeleireiro. Eu discipulei, batizei, eu era da minha igreja, mas ele não falava comigo não. Não falava nem comigo. Porque ele era por outra iluminação, ele não salvou. E aí, passou o tempo. Aí ela passou por um período aí de um risco muito grande de vida. E quem estava lá no hospital de assistência, ele veio. Quando ela foi para casa, ele veio. E Deus foi trabalhando. Aí um dia ela fez aniversário, me convidou. Aí, você sabe que às vezes eu venho de tênis, né? Mas Deus falou para mim, eu assim não. Aí eu vou ter uma camisa social e uma camisa social, né? Mas eu disse, também vou pegar a camisa social e vou fazer assim. Mas quando eu cheguei na rua estava fechada. Cadeira de paletó, doente, eu veio, porque não veio, né? Eu vi. Mas eu fui, sabe, miudinho, sabe? Cheguei lá, fiquei sentadinho lá. Ele veio, eu levantei, fui cumprimentar ele. Ele pegou assim nas pontas dos dedos. A minha. Mas a irmã foi usada por Deus. Ele chegou lá com isso. Aquele pessoal que estava assim, para gravar. Para dar uma oportunidade para mim. Quando eu vim aqui, eu não me assistei, eu digo, o Senhor me deu uma palavra. Me deu uma palavra. Aí Jesus me deu uma palavra. O inferno não pode proteger você. As portas do inferno. Aí Jesus foi me dando. Significa que nós avançamos, o inferno recua. Aí quando me deu a oportunidade assim, quero dar a oportunidade, pastor lá da Betel. E eu só não sou o glória. Meu irmão, eu disse aqui. E disse, aí esse teu nome, adolescente. Todo mundo vai subir, não. Denominação, aí sai examinando das denominações, e até está dando. Não vai subir todo mundo, não. Quem vai subir é os navalheiros do Senhor do Cordeiro. São aqueles que são quebrantados e humildes de coração. Isso. Meu menino, a coisa mudou. Mudou mesmo. Aí um dia, ele chegou lá. Pastor, pai, senhor, tudo bem? Tudo bem. Aí disse, eu quero, vai ter uma reunião lá. Queria os ouvintes. Disse, mas é sobre o quê? Aí ele falou, não, é melhor eu não ir. Não é coisa de mim, deixa eu falar. Aí naquela época a gente não tinha, né, o celular. Assim, ele gravou uma fita, tá certo. Quando ele contou, eu não deixei nem até o fim. Porque eu comecei a ouvir. Ela zoada da befe, cadeira tal, e palavrão. Aí ele disse, isso aconteceu lá. Eu disse, graças a Deus eu não fui. Né? E a pessoa que ia acontecer comigo, um estranho ali. As pessoas sabem o que é, se preocupam, nervosas, coisas, irmãos. Aí você vai olhar as pequenas coisas, não é nem para as grandes coisas, mas para as pequenas, irmão. Nós precisamos, irmãos, estar aquietados aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus tem vitória, irmão. Amém? Então quer dizer com isso é na presença dele, né? A expressão ali não é questão de pés, não é que ela sentou-se aqui e ouviu Jesus. E ouviu Jesus. Essa é a expressão. Pense nisso a partir de hoje, que a sua vida vai mudar. A história da sua vida vai mudar. Hoje.
Glória a Deus. Por isso que Jesus disse para ela, Jesus percebeu, Jesus viu o estado de nervo que ela estava, e Jesus diz assim: Marta, Marta. Eu não sei dizer aqui, né, o tom de voz, mas eu acredito que foi uma voz doce, meiga, carinhosa, afetiva, que aprendeu a ele no olhar, e a ele diz: você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas, mas um é necessário. Aí ele diz para ela, ele revela para ela o que é, não espera nem ela perguntar. Aí ele aponta para Maria, porque ela jogou Maria como pivô da inquietação dela, jogou a culpa para Maria e reclamou para o Senhor, porque ela sabia que o Senhor tinha autoridade para dizer: ei, Maria, levanta e vai dar para o irmão. Ela quebrou a cara, viu? Desculpa aí. Jesus não disse isso. O que Jesus fez foi elogiar Maria. Aí ele diz assim: olha, uma coisa só, Maria, tua irmã escolheu a boa parte. Tem uma versão que diz a melhor parte, e ninguém vai tirar dela. É isso que Jesus quer para mim e para você. Escute, dá a devida atenção a Jesus e aos seus ensinos, e estar prostrado aos seus pés em comunhão plena é o mais importante para todos nós. Era isso que Maria estava tendo, e era o que Jesus queria para Marta também. Viu, irmão? Jesus não vai acepção de pessoas. O que Ele quer dar para mim, quer dar para você, quer dar para o outro, quer dar para... Nós somos o povo dele, nós somos a menina dos olhos dele, nós somos o povo amado. Aleluia! Ele não há acepção de pessoa, Ele quer dar para todos nós. E Ele queria dar a mesma coisa para Marta. Aleluia! Maria aprendia aos pés de Jesus, ela desfrutava da sua presença, o adorava e crescia no seu interior. Essa era a boa parte que ilustra claramente ser considerada a mais importante do que qualquer atividade externa que possamos fazer para Ele. Não adianta, o Pai não pode querer ganhar o mundo todo, salvar vidas, socorrer vidas e visitar hospital e presídio, se não estiver desejando e estando na presença dele. Isso tem valor para ele? Não tem não. O valor de Jesus é que estejamos com ele, aprendendo dele, vivendo com ele, desfrutando dele, e aí as outras coisas se tornam fáceis da gente fazer, menos cansativo, não é? Porque cansa que ele assim, o Senhor usar uma coisa, eu estou com vontade de parar. Senhor, esse negócio está para mim. É assim ou não é? Eu tenho visto o ele falando isso. Ele vai para aí, é porque a gente sai daquilo que é mais importante. Aí as preocupações lá vêm à tona. Aí começa a preocupar. Peraí, deixa para lá, aqui, Jesus, né? Como diria alguns irmãos, chega aqui, Jesus. Ele fala assim: chega aqui, Jesus. Ô glória. Mas precisamos disso. Olha só, esse procedimento corretíssimo de Maria falta da igreja nos dias de hoje, com raríssimas exceções. Marta não era uma mulher qualquer. E eu aqui não estou aqui tentando denegrir mais dela de forma nenhuma. Ela era uma mulher de fé, irmão. Ela era uma mulher de fé. Porém, ela tinha um gênio inquieto e agitado. Essa era a diferença. Sabíamos que Jesus já era perseguido e ela abriu as portas da casa dela. Ela abriu as portas da casa dela. Ela o convidou. Ela amava Jesus. Só que ela, em vez de, nesse amor por Jesus, aí ela procurou fazer coisas para ele e não ficar com ele.
Glória a Deus. Quando eu namorava uma mulher dos olhos azuis, escuta, Jesus tem saudade de você e de mim. Nós somos a noiva do Senhor. Então eu tinha saudade dela. Então o que eu queria? Que ela ficasse comigo. Eu não queria chegar lá e ela ficasse fazendo coisa para me dar, fazendo coisa, né? Trazendo couro, trazendo comida, trazendo, né? A venenosa, essas coisas. Embora eu goste, né? Mas eu queria ela perto de mim. Só um exemplo simples. É isso que Jesus quer hoje. Que a gente esteja com Ele, dê nosso tempo para Ele, e não as coisas a fazer para Ele. Mas é nós que somos mais importantes. Ela era uma mulher de fé, mas tinha esse problema. Ela inquieta, temperamento agitado, desse jeito aí. Mas no mesmo tempo, ela era uma pessoa dinâmica, fantástica. Seu nome significa Senhora. Eu caminhei para o final, viu? Senhora, querendo dizer com isso, uma mulher idônea, de caráter e respeito, uma mulher íntegra em toda a sua vida. Olha essa qualidade de Maria aqui. Ou de Marta, perdão. Olha essa qualidade dela. Então, nós não estamos falando aqui, trazendo coisas negativas sobre, de forma nenhuma, mas apenas é um destaque daquilo que era mais importante para ela, e que Jesus é muito claro, disse: só te falta uma coisa, é necessária só uma coisa. Aí ela disse: olha, e a tua irmã escolheu essa coisa é melhor. Aí Jesus estava falando dele. Ele era a melhor parte. E às vezes a gente quer achar que a melhor parte é a gente dar coisa para o Senhor. Não, isso é secundário. É Ele. Mas tinha prazer e alegria de fazer tudo com excelência, pois isso a deixava realizada. Era uma mulher de boa conduta que marcava um ótimo exemplo na sua comunidade. Era uma mulher extremamente organizada. Porém, na hora mais precisa e importante para a sua vida, ela falhou. Não soube escolher a melhor parte, como Maria. E por isso Jesus lhe chama a atenção com amor. Não por tudo que ela fazia, mas porque aquele não era o momento exato para fazer, mas sim para receber. Deu para entender? Jesus não está contando, né? O cara disse: não. Só chama a atenção dela para o mais importante. Porque era a hora dela receber e não de dar. Tem hora que a gente dá para Deus. Nós viemos aqui hoje, por exemplo. Nós viemos adorar o Senhor e louvar o Senhor. Viemos dar. Depois vem o quê? Receber da parte dele, que é palavra. Palavra. Glória a Deus. Nós damos a Ele nosso louvor, nossa adoração. Apesar de chegar aqui, causas que cada um aí sabe, né? Difíceis, mas feio, apesar de estar vivendo situações extremas que inquieta e que preocupa, mas veio adorar ao Senhor, veio louvar ao Senhor. E aí o Senhor vai e Ele recebe e depois Ele dá. Ele queria receber, mas queria atenção. Jesus quer a sua atenção e a minha. Porque Ele tem coisas grandiosas e gloriosas para nos dar. Pense nisso. E veja, por isso, Jesus me diz, né? Mais ou menos isso eu escrevi aqui. Marta, andas inquieto e preocupado. O primordial, o principal que falta.
Porém, aprenda olhando para sua irmã Maria. Observe como sua irmã está quieta aos meus pés, aprendendo, me ouvindo, prestando atenção nas lições preciosas para a vida e para o seu ministério. Mas isso que Maria recebe não lhe será tirado. Jamais ninguém pode tirar dela o que eu lhe dou. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero encerrar com isso aqui. Um fato histórico, um episódio, um acontecimento na vida de Jesus oportuno e único para essas irmãs. Foi um privilégio que nos traz lições preciosas sobre o que se passa em nossos corações, em nossos sentimentos. O que é que passa em seu coração e em seu sentimento? E aí é onde eu quero chegar. Conta-se uma história que um jovem se encontra com um ancião, faz a seguinte pergunta: contra quem lutamos? A pergunta dele é para o ancião: contra quem lutamos? Presta atenção, estou ensinando isso aqui. Preste bem atenção, olha só. Ele, o ancião, já tinha todas as rugas do tempo quando esse jovem o encontrou pela primeira vez e se queixava de que tinha muito a fazer. Ele fala para o jovem que a queixa dele é que tinha muito a fazer. E aí o jovem pergunta como era possível que em sua solidão tivesse tanto trabalho. E o ancião responde: tenho que domar 2 falcões, treinar 2 águias, manter quietos 2 coelhos, vigiar uma serpente, carregar um asno e domar um leão. O jovem disse: não vejo nenhum animal perto do local onde vives. Onde eles estão? Então o ancião me explicou: esses animais todos os homens têm. Homens e mulheres. Viu? Você tem aves, você tem falcões, você tem coelhos, você tem serpente, você tem asno e você tem leão. Aí não muda. Então ele vai explicar. Olha a explicação, eu achei lindo isso aqui. Os 2 falcões se lançam sobre tudo que aparece, seja bom ou mal. Tenho que domá-los para que se fixem sobre uma boa presa. São meus olhos. As 2 águias ferem e destroem com suas garras. Tenho que treiná-las para que sejam úteis e ajudem sem ferir. São as minhas mãos. Os 2 coelhos querem ir aonde lhes agrada, fugindo dos demais e se esquivando das dificuldades. Tenho que lhes ensinar a ficarem quietos, mesmo que sejam penoso, problemático ou desagradável. São os meus pés. É assim? O mais difícil é vigiar a serpente. Apesar de estar presa numa jaula de 32 barrigas, mas se abrir a jaula, ela está sempre pronta para morder e envenenar os que a rodeiam. Se não vigiam de perto, causa danos. É a minha língua. A serpente. O asno, o burro, é muito obstinado, não quer cumprir com as suas obrigações. Além de estar cansado e se recusa a transportar a carga de cada dia. É o meu burro, é um asno. Eita, gente, me ajuda. Finalmente, preciso dominar o leão. Ele sempre quer ser o rei, o mais importante. É vaidoso e orgulhoso. É o meu coração. Autor desconhecido. Que o Senhor Deus
Cristo nos ajude a nos aquietarmos aos seus pés, para ouvir os seus ensinos e domar essas criaturas que todos homens. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela riqueza daquilo que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós precisamos realmente aprender com Maria a se aquietar na tua presença. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajude. Sabemos que os dias são difíceis, as pressões estão cada vez mais fortes, e a nossa carne, ó Deus, é fraca, não suporta. Precisamos do Senhor. Ajusta, Senhor, em nós as armaduras de Deus, ó Senhor, e que sejamos impulsionados por Ti, atraídos por Ti para a Tua presença, e nos ajuda a vencer esses inimigos que estão em nós: olhos, pés, mãos, língua, corpo, etc. Orgulho. Nos ajude. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco, chama a nossa atenção com carinho e amor, que possamos, pela força do Espírito Santo, corrigir aquilo que precisa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos ver os avisos aí da semana.